Graça e paz, queridos irmãos, queridos amigos. Deus os abençoe e os guarde nesta manhã de domingo, 28 de março de 2021. Estamos aqui para trazer mais uma vez a maravilhosa palavra de Deus, palavra que aponta o caminho em que devemos andar. Nestes últimos domingos e até o próximo, eu estou substituindo no púlpito o nosso querido pastor João Manga, a quem eu desejo ótimas férias, não é? Aproveite, querido pastor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Naum, no capítulo 1, verso 7. Livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7. E eu vou ler para os irmãos este versículo curtinho, e os irmãos vão acompanhar em suas Bíblias. Diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E esse é o tema da minha reflexão nesta manhã. O Senhor é bom. Ele é bom. Falar sobre a bondade do Senhor, meus prezados, é falar sobre algo que faz parte da sua personalidade. É falar que ele simplesmente é bom, e isso não tem nada a ver com os momentos bons ou ruins pelos quais nós passamos. Observem, estamos passando por uma pandemia, os dias são muito difíceis, os dias são muito tristes. Entretanto, apesar das circunstâncias da vida, Deus é bom. A bondade do Senhor, meus queridos irmãos, não tem nada a ver com o que fazemos ou deixamos de fazer. Simplesmente Deus é bom e jamais deixará de ser, independentemente de qualquer situação. Deus simplesmente é bom. A bondade de Deus é um dos seus muitos atributos e uma das suas características mais maravilhosas. E absolutamente nada vai mudar isso. Por isso, nosso texto, o de Naum, começa tão somente com o profeta nos dizendo nesta manhã: o Senhor é bom. A bondade do Senhor, queridos, nos é manifestada inicialmente ao nos criar a sua imagem e semelhança. Deus tinha o interesse de cuidar de nós e de nos apresentar todos os desígnios dele, não é? Para que pudéssemos viver naquele jardim maravilhoso e viver bem em ditosa comunhão com ele. Mas a Bíblia diz que esse homem que Deus criou, ele caiu em muitas astúcias, em muitos erros, ele pecou e ele então perdeu a comunhão com Deus por causa do pecado. Mas Deus, prezados, revela toda a sua bondade, deixando a sua glória no céu e vindo em carne na pessoa de Jesus Cristo para restaurar esta comunhão que havia se quebrado. É na pessoa do Senhor Jesus Cristo que Deus manifesta de uma maneira mais fantástica a sua bondade maravilhosa, dando-nos a grande oportunidade de voltarmos a ter comunhão com Ele mediante Jesus Cristo. Nós não merecíamos que Deus fizesse nada, que Deus tomasse a iniciativa de nada a nosso respeito. Nós estávamos
todos chafurdados na lama, mortos em nossos delitos e pecados, em nossos próprios erros. A palavra de Deus diz que não havia nenhum justo, nem sequer um, todos haviam se extraviado. Graça imerecida foi o que recebemos do nosso maravilhoso Deus. Salvação eterna por meio de Jesus Cristo, tão somente porque o Senhor é bom. Recebemos tudo isso por causa da bondade do nosso Deus. Me lembro, há muitos anos atrás, quando eu era missionário e pastoreava uma igreja numa cidade bem pequenininha, e um amigo, um presbítero de uma outra igreja, a esposa dele havia feito uma cirurgia e foi muito feliz, e ele então pediu, pastor Hélio, eu quero fazer um culto na minha casa e queria muito que o senhor pregasse nesse culto. E é um culto de gratidão, porque Deus foi muito bom, a minha esposa está bem, se recuperou e tudo. E aí eu falei para aquele irmão, meu irmão querido, eu irei sim com muita alegria no meu coração, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Por favor, me responda. Se a sua querida esposa tivesse morrido naquela mesa cirúrgica, você reconheceria a bondade do Senhor ainda assim? Você faria um culto? E no culto de despedida diria que Deus foi maravilhosamente bom? E ele ficou assim, falou, pastor Hélio, que coisa que o senhor está me perguntando. E ele ficou muito impactado e ele me disse, como é mais fácil, pastor, nós reconhecermos a bondade do Senhor quando tudo está indo bem. E interessante que naquele culto ele fez questão de dizer que entendia que aquele culto era um culto de gratidão, mas que entendia que Deus era bom independentemente daquilo. Mas a bondade do Senhor, prezados, também se manifesta de uma maneira fantástica no cuidado que Ele tem conosco. Não somente restaurando-nos a comunhão com Ele, mas no cuidado, porque o profeta vai dizer, depois de dizer que o Senhor é bom, o profeta vai dizer algo fantástico também, maravilhoso. Ele vai dizer, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Infelizmente, meus queridos irmãos, ninguém que está me vendo e ouvindo, e tampouco eu, ninguém está livre do dia da angústia, do dia da luta, não é? Ninguém está livre do dia mau, ninguém está livre daqueles dias difíceis, onde de uma hora para outra toda a nossa força se acaba, daqueles dias em que os nossos recursos não adiantam de nada, daqueles dias em que o nosso coração parece estar rasgado, daqueles dias de medo, de pânico, de terror e de depressão, onde achamos que a vida não tem ou não terá mais sentido, daqueles dias em que definitivamente nós percebemos a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Pois é em dias assim, prezados, de tremenda angústia, dias em que nós nos sentimos tão pequenos e incapazes, que somos maravilhosamente lembrados pelo profeta Naum, que o nosso bondoso Deus se apresenta como uma fortaleza. Uma fortaleza é o nosso Deus no dia da angústia. Ele manifesta sua bondade e sua glória esplendorosa, nos consolando, nos amparando, nos livrando, nos pegando pela mão naqueles dias difíceis. Talvez você esteja passando por um dia difícil assim. Ele, o nosso Deus bondoso, manifesta a sua bondade maravilhosa, nos lembrando de que somos dele, que tudo pode estar muito ruim à nossa volta, que tudo pode parecer que conspirou contra nós, mas Deus se manifesta dizendo que somos dele,
somos dele e que o maligno não pode nos tocar. E o que é muito importante de registrarmos, queridos irmãos, é que Deus é bom, Ele manifesta a sua bondade, especialmente nestas horas, e isto não tem nada a ver com os nossos méritos. Deus faz isso porque a bondade lhe é inerente. Deus faz isso porque Ele é bom e ponto final. Deus faz isso porque a bondade é um traço maravilhoso do seu caráter. Ele faz isso porque Ele é bom desde que Ele existe, desde a eternidade passada e o será na eternidade futura. Por isso, o salmista também vai reconhecer, e como os salmos falam da bondade do Senhor, mas eu queria registrar algumas falas dos salmistas. No Salmo 18:1, o salmista vai dizer assim: eu te amarei de todo o meu coração, ó Senhor, fortaleza minha. No 18:2 ele vai dizer assim: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. No Salmo 37, versículo 39, o salmista vai dizer: mas a salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. No 46, o salmista vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E poderíamos falar de muitos outros versículos, de muitos registros em toda a Bíblia sobre a bondade do Senhor, mas eu quero seguir para a conclusão e seguir para a próxima coisa que eu quero falar sobre a bondade do Senhor, baseado em Naum, capítulo 1, versículo 7. Eu não posso deixar de concluir esta reflexão falando sobre a última parte desse nosso versículo, quando o profeta então diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Deus me conhece, Deus te conhece, meu querido irmão, meu querido amigo, queridos ouvintes, queridos que estão me acompanhando neste momento. Deus sabe quem é você, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe tudo sobre você e Ele é bom. Então o que é que isso tem que gerar em você? Uma confiança absoluta. Isso tem que te dar segurança. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é pura bondade, é um Deus que conhece os que confiam nele. Ah, que segurança isso nos dá, prezados. Ele conhece aqueles que depositaram a sua confiança nele, Ele sabe quem somos, Ele nos conhece e manifesta a sua bondade maravilhosa, e não é porque somos bonzinhos, não. É porque ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, não é? Não é por causa da nossa fidelidade que Deus é bom, não. Ele nos conhece, prezados, por um motivo muito simples. Ele nos conhece porque fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós fomos selados no dia em que nós depositamos a nossa confiança na pessoa do Senhor Jesus. Recebemos o selo do Espírito Santo maravilhoso. Então Deus nos distingue no meio de milhões. Ele sabe quem nós somos. É isso, prezados. Deus nos conhece por causa do seu maior ato de bondade, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso advogado, o nosso fiel intercessor, aquele que foi nos preparar lugar, aquele que enviou o Consolador, porque ele sabia que nós não poderíamos viver sem ele habitando em nós. Isso faz parte também da sua bondade.
Deus nos enviou o Senhor Jesus e Ele está à sua destra, lembrando-o sempre que sacrificara sua vida em favor daqueles que creram. E é por causa, então, prezados, dessa bondade incondicional e maravilhosa do nosso Deus que devemos querer servi-lo. É por causa dessa bondade que devemos querer a sua companhia maravilhosa. É por causa dessa bondade que deveremos querer anunciá-lo a todos os povos, que a despeito da grande dor e luta que todos estão passando no dia de hoje, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Sim, os dias são difíceis demais. Dias de incerteza, dia de medo, dia de coisas que nós temos visto e ouvido, dias de confusão. Mas lembrar que o Senhor é bom, que Ele é uma fortaleza no dia da angústia e que conhece os que confiam nele, é por demais maravilhoso, prezados. Nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, saber disso deve ser um bálsamo para as nossas vidas. É por causa desse amor tão constrangedor até do Senhor Jesus que nós podemos cantar jubilosos nesses dias terríveis. Uma canção que eu gosto demais. Vou me arriscar aqui a cantar um trechinho dela para vocês, que diz assim: tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é igual a ti, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Ou seja, prezados, é por causa da fidelidade do Senhor que Ele é bom. Ou seja, prezados, não haverá nada de ruim que possamos fazer para que Deus nos ame menos. E não haverá nada de bom que possamos fazer para que Deus nos ame mais. Deus é bom. Simples assim. E continuará manifestando a sua bondade eternamente. Quero finalizar dizendo para você, pense nestas coisas. Nesses dias que nós estamos vivendo, ao invés de você ficar vendo demais notícias, sabendo a todo momento quem morreu do seu círculo de amizades, ou mesmo até nem é do seu círculo, ao invés de você ficar sabendo, ficar a par de tudo quanto é notícia ruim dos jornais ou das redes sociais, gaste tempo pensando especialmente nesse atributo maravilhoso do nosso Deus. Ele é bom. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que confiam nele. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor maravilhoso. Obrigado porque este Deus tão poderoso, autoexistente, eterno para trás, eterno para frente, esse Deus com atributos fantásticos de onisciência, de onipresença, de onipotência, esse Deus que não precisa mudar, não há variação de mudança, porque é perfeito. Esse Deus que é pura bondade, o Senhor,
um dia alcançou os nossos corações. Ajuda-nos a pensar constantemente sobre esse grande feito do Senhor, em tirar as escamas dos nossos olhos, para que pudéssemos crer em Jesus Cristo para a salvação das nossas almas. Obrigado pelo teu cuidado, ó Deus maravilhoso. Obrigado por tudo que o Senhor tem sido para nós. Especialmente obrigado, Senhor, por esses dias difíceis, onde temos fé para crer que o Senhor está cuidando dos mínimos detalhes das nossas vidas. Nós oramos assim no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos finalizando esta parte do culto, né? A gente continua, depois da mensagem ainda temos o encerramento pelo grupo de louvor. Eu vou impetrar a bênção e o culto então segue. Desejo para você um ótimo dia na presença do Senhor e logo mais às 19 horas, não é? Estaremos de volta com mais uma reflexão. Fecha seus olhos e receba da parte do Senhor a bênção dele. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com você, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam com vocês, queridos amigos, sejam com a Igreja Batista do Cordeiro e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Até mais então. Um abraço para você. Tchau.